Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho, da parte do Eterno, para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Que esta terça-feira de hoje seja um bom dia na presença do Senhor, onde Deus vai te dar estratégia para você vencer essa situação, para você poder ter um resultado diante deste problema. Muitas são as vezes que nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor e nada, parece que nada muda. Eu não sei como foi o dia anterior, nem sei como foi essa madrugada ou como está sendo esse dia de hoje. Talvez o dia de hoje já tenha amanhecido de afronta, talvez o dia de hoje o inimigo já colocou aí no pé do teu ouvido, dizendo assim que não vai dar certo, que não precisa tentar, que não precisa lutar, porque nessa batalha você não ganha, o resultado não será promissor a você. Querido, muitas são as vezes que nós ouvimos a voz do afrontador e esquecemos de dar autoridade na nossa vida, autoridade para ir e vir da parte do Eterno. A palavra de Deus, ela tem que ter uma autoridade sobre nós. Se Deus decretou sobre você salvação, se Deus decretou sobre a tua casa uma libertação e uma salvação, pode ficar tranquilo, pode descansar no braço do Pai. Eu sei que dá medo quando a gente vê situações contrárias nas nossas vidas, quando por vezes fazemos planos, marcamos datas, porque é assim na nossa vida. A gente não leva uma vida de qualquer jeito. Se alguém leva uma vida de qualquer jeito aí fora, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que tem princípios na palavra dele, no qual ninguém pode quebrar. Um Deus que decretou uma vitória sobre a tua casa e também ninguém pode quebrar. Mas muitas são as vezes que o inimigo nos afronta e coloca um decreto sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos trazendo falência, nos trazendo doença, separação, nos trazendo divórcios, intrigas, brigas. Quantos de nós temos a família dilacerada? Quantos de nós temos irmãos de sangue, mas não somos próximos, não temos irmão do coração? Quanto de nós tivemos que ver os nossos pais separados, ver a nossa família totalmente destruída? Quanto de nós tivemos que enterrar alguém porque andou num caminho mau e simplesmente encurtou a sua caminhada? Ou quanto de nós tivemos que enterrar pessoas porque uma doença simplesmente veio e ceifou, sem nos dar o direito nenhum de correr atrás, de fazer mais um pouco, e a gente se sente tão acabado, pequeno, trocando para miúdo, a gente se sente inútil. Por esta madrugada o Espírito Santo estava me dizendo: filha, vocês têm um Deus poderoso que é um justo juízo, um ele abate e o outro ele exalta, e ele não vai exaltar o exaltado, pelo contrário, ele vai abater o exaltado. Mas ele vai exaltar o humilde, aquele que sabe que toda vez que ele passar por luta, que ele clamar aos céus, Deus traz resposta. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a mim, que faço morada, que quando o Senhor Jesus saiu para resolver outros assuntos do Pai, ele me deixou como um consolador, como um amigo. Meu amado, você precisa entender que você não é amante de Jesus, você é noiva. Noiva tem privilégio, noiva tem lugar central na mesa, noiva aparece em qualquer cenário com o noivo, amante não. Amante precisa se esconder, amante precisa se esquivar. Você não tem que viver escondido diante deste problema, você não é amante. Você é noiva de Cristo e você tem direitos na Bíblia. A Bíblia vai te dar direitos na Bíblia. Mas quem constituiu esses direitos? O próprio Deus. E não tem homem na terra e nem Satanás no inferno que pode revogar. Se alguém se levantou contra você dizendo que não é seu, que não vai dar certo, que não é para você, não tem problema, ele está fazendo o papel dele. Ele está se emprestando a ser um vaso do inimigo, deixe ele fazer o papel dele.
O seu papel é confiar em Deus. O seu papel é descansar em Deus. O seu papel é dizer: Pai, eu estou na posição que o Senhor me ordenou e eu não aceito sair dessa situação do jeito que eu estou. Eu não aceito ver a minha casa arruinada. Deus um dia disse para Samuel que estava arrependido de ter levantado Saul como um rei. Deus já sabia que Saul ia fazer tudo o que ele fez. Deus já sabia que o coração de Saul nunca estava no trono do Senhor, estava na posição que ele podia alcançar. Saul já era perdido de mente. Saul não queria ter intimidade com Deus. Saul queria os benefícios que Deus poderia dar. Isso é papel de amante. Amante não quer estar na linha de frente com o noivo. Não. Ela quer se beneficiar, ela quer destruir famílias, ela quer entrar no arraial de alguém e destruir lares. Essa é a função da amante, essa é a função de Satanás. A noiva, por sua vez, não. A noiva, por sua vez, procura agradar ao Senhor, mesmo sabendo que pelo meio do caminho vai fazer algo de errado, assim como uma noiva faz. Ela procura agradar o seu noivo, mas vai chegar um dia que ela vai chateá-lo, vai chegar um dia que ela não vai conseguir entregar os resultados que ela queria, cuidar do jeito que ela queria, porque somos falhos e Cristo conhece-nos. Ele conhece que a igreja dele tem falhas. Mas isso não quer dizer, querido, que nós somos mau caráteres. Quer dizer que simplesmente a gente tem falha, mas dá pra gente consertar essas falhas. Mas Saul não. Saul, por sua vez, era um homem mau caráter. Saul tinha posição, mas não tinha presença. Saul tinha nome, mas Saul não tinha história com Deus. Saul tinha o nome de rei, levava título, mas intimidade com Deus? Nenhuma. Se você for ver o miúdo aqui da palavra, se você for ver no mais profundo da palavra, você vai ver que Saul não tinha essa intimidade com Deus. O Senhor, certa feita, mandou que Samuel falasse para ele que era para ele destruir os amalequitas, e não era para trazer nada. Irmãos, ele trouxe ovelhas, bezerro, cabra, cabrito, sei lá. Ele trouxe coisas dos amalequitas que o Senhor disse que era para destruir tudo. O que é do amalequita, irmão, destrói tudo da tua vida, não fica com nada. Ah, mas isso tem valor, eu não posso desfazer. Desfaça. Você ganhou do amalequita, fez aliança com a amalequita, Deus está mandando você quebrar, quebre essa aliança. Você não vai ter honra, você vai trazer dor de cabeça para dentro da tua casa, para dentro do teu lar. Então um dia Samuel foi visitar e perguntou para ele: nossa, que barulho é esse que eu escuto de animais? E ele disse: o povo trouxe o que havia de melhor. Mas como pôde trazer o que era de melhor? Sabe o que eu vejo com esta palavra? É que tem gente que para tudo ele arruma uma desculpa. Ele pode estar errado diante dos céus, não é errado diante de nós, diante dos céus, e ele não consegue se redimir diante de Deus. Ele quer dar uma desculpa para Deus. Saul quis dar uma desculpa para o profeta, trocando para miúdo, ele queria dar uma desculpa para Deus. Mas não foi isso que Deus mandou fazer. Só que ali Samuel não sabia, mas Deus sabia. Deus vê, querido, o oculto e Ele revela o oculto. Lembra que eu falo para os irmãos que muitas das vezes nossos nomes estão sendo assunto em determinadas mesas, às vezes para o bem e às vezes para o mal, mas Deus sempre nos traz à tona, sempre levanta alguém e fala assim: olha, fulano falou isso de você. Às vezes está falando bem, outrora, nossa, fulano falou isso, está falando mal, mas eles sempre falam. Eu aprendi quando eu era muito pequenininha mesmo, coisa de primeira, segunda série, quando alguém dizia assim: Brasil, estão falando de você, ou na rua, eu dizia assim: que fale bem, que fale mal, o importante é que falem de mim. Nós temos que ter esse conceito como uma criança. Tá falando? Pode falar. Quem sabe o pai que tem não tem medo de oba-oba. E o Senhor Deus já estava falando para Samuel
que estava entristecido com Saul. Só que Deus não estava dando bom testemunho. Não, Deus não estava dando bom testemunho. Deus estava dando a verdade, e era um péssimo testemunho que Saul estava deixando pelo caminho. Um belo dia o Senhor disse para Samuel: vai na casa de Jessé, porque de lá eu vou ungir um rei. E Samuel disse: mas como que eu vou lá? Se Saul me pega na estrada, vai me perguntar. E o Senhor deu uma estratégia: vai até lá, vai servir um holocausto, leva tudo para um holocausto, fala que você vai fazer um sacrifício a mim. Ou trocando para miúdo, vai lá fazer um culto. Querido, muitas pessoas estão achando que você não está cultuando a Deus, que Deus não está te dando estratégia. Deus já te deu muita estratégia. Talvez você não tenha visto, talvez você tenha visto e não tenha conseguido colocar ela, tirar ela do papel. Então Samuel chegou na casa de Saul, de Jessé. Samuel chegou na casa de Jessé. Sabe, meu amado, e chegando ali, Jessé ficou maravilhado com a presença de um profeta. Quem não quer um profeta na casa? Quem não quer um pastor? Ô irmã, eu vim aqui visitar o irmão e a irmã. Quem não quer? Sabendo que aquele homem vai deixar uma paz, sabendo que aquele homem vai orar por um filho, pelo marido, pelas nossas finanças. Alguém ali está comprando a nossa briga. A verdade é essa. Então Samuel ficou feliz. E aí, de ir também, porque precisava fazer o cumprimento da palavra de Deus. Samuel precisava entender que Deus tinha algo para realizar. Nós precisamos ficar felizes no novo cenário. Embora algumas pessoas, eu já disse, que não vai nos acompanhar. Não vai. O novo cenário não fazia parte para Saul. Não fazia. Então, Jessé também ficou contente de recebê-lo. E ele pediu para que chamasse os filhos. E ali, irmão, foi passando. Claro que quando Jessé chegou, homens altos, homens de guerra, homens fortes. Claro que Samuel falou assim: claro que aqui tem um rei. São homens de guerra, são homens fortes. Assim como Saul. Saul era um homem alto, Saul era um homem forte. Então, era um homem de guerra. Então, Samuel deixou-se levar pela vista humana. Enquanto você aí desse lado e eu aqui desse, nos deixarmos olhar pela vista humana, irmãos, eu estou dizendo assim, irmãos, pelo poder da palavra. Eu não estou dizendo que o irmão escolhe, não, cada um tem sua, cada um gosta de um jeito, gosta de uma cor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando das coisas do alto. Muitas são as vezes que Deus coloca uma pessoa simples para ministrar nas nossas vidas e a gente não dá atenção. Porque a gente quer alguém de poder, a gente quer alguém com diploma. E Deus está dizendo: eu vou usar as coisas simples para fazer aparecer grandes coisas. Então o Senhor disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê isso daqui, ó, aparência. O Senhor conta aqui dentro, o coração. E os irmãos de Davi não tinham um coração humilde, não tinham um bom coração, eles eram arrogantes. Eles não tinham um coração, aquele coração de acalentar, de cuidar, de trazer para perto. Você pode ver que não passando ninguém, não sendo aprovado ninguém diante da face do Eterno, o Samuel pergunta assim: tem mais alguém na casa? E aí Jessé disse assim: tem o menor, que é o cuidador, né, o pastor de ovelhas. E era a função do menor, cuidar. Os mais velhos iam para a guerra, sim. E Davi não tinha idade de guerrear ainda. Davi era só um menino, sim, entre 13 e 14 aninhos. Então ele precisava fazer essa função. Não era nada humilhante, era função, né? Nós, o menor da casa, temos uma função menor, diferente do que os maiores, do que os irmãos mais velhos. Quando éramos pequenos, os irmãos mais velhos podiam ir na padaria comprar pão. Nós não podíamos sozinho comprar um pão. Ou nós íamos acompanhado com os nossos pais ou com eles, mas sozinho não. É natural que a função da gente é cuidar das coisas diferentes dos nossos irmãos. O Davi não podia guerrear. Davi não estava na fase de ser alistado. Ou seja, Davi ainda não tinha 20 aninhos, era menor. Então isso era normal. É normal, meu amado e minha amada, você fazer aquilo que está nas tuas mãos.
Muitas das vezes você está se cobrando por algo que não é para você fazer. Você ainda não está na idade, você ainda não está no período, você ainda não foi moldado por Deus para alcançar. E você está se cobrando por algo que não é tempo de você fazer. Deus está mandando dizer para alguém aqui: pare de se cobrar por algo que ainda nem chegou a hora. Calma, na hora certa você vai alcançar o lugar. Mas você precisa ter calma. Então pediram para que chamasse Davi. Aí Samuel disse assim: ninguém vai se assentar à mesa até que Davi chegue, então, até que esse moço entre. Você pode ver que os irmãos dele pouco se importavam se Davi estava na casa, se Davi não estava na casa. Eles comiam, eles participavam de reuniões entre eles, e o irmão dele sempre estava por fora. Talvez, irmãos, muitas pessoas estão participando de reuniões, de festas, muitas pessoas fazem grupinho no WhatsApp, tira você do grupinho do WhatsApp, sabe? Deixa você excluído, e você está se sentindo: poxa, eu sou excluído em tudo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Aí Deus está dizendo: filho, é que não te cabe. Na verdade, se eles te amam ou não te amam, pouco importa, que não te cabe. Eu tenho uma intimidade diferente com você. O meu negócio é diferente com você. Davi era moldado diferente porque Deus tinha um negócio diferente. Eu sinto uma alegria muito grande da parte do Eterno. O Espírito Santo coloca essa alegria dentro de mim, dizendo para alguém aqui: filho, deixa que faça, deixa que vai. É que o meu negócio é diferente. E os irmãos de Davi não sabiam, ninguém tem que saber da sua intimidade, e ninguém tem que saber do plano de Deus para você. Então chega Davizinho, e quando ele entra em cena, logo o Senhor colocou a paz, a tranquilidade no coraçãozinho de Samuel, dizendo: é esse. E ele foi ungido a rei, separado para pegar o quê? O trono que era de Saul. Não roubar, irmão, não roubar. Deus precisava tirar Saul de cena porque Saul não honrava, para colocar Davi. Com todos os defeitos que Davi vai cometer daqui, conforme ele for crescendo, ele vai cometer pecados, ele vai cometer erros, mas ele sempre soube voltar ao pé da cruz e falar: Deus, me perdoa, eu errei, eu passei na tua frente. Seja humilde, irmão, para pedir perdão para Deus. Seja humilde, tira essa máscara que te faz querer ser forte diante do Eterno. Tira, às vezes a gente tem que se fazer forte diante de todo mundo, porque senão as pessoas nos massacram. Não é que a gente é duas caras, porque se a gente mostrar para as pessoas onde está a nossa ferida, irmão, eles enfiam o dedo. Se a gente mostrar para tubarão onde está sangrando, ele nos come, está na natureza dele. Tem gente que tem a natureza assim, de enfiar o dedo na nossa ferida. Então o Senhor separou aquele menino. Só que, irmão, ali a vida continua. Ele voltou para poder fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Às vezes Deus fez uma promessa na tua vida e você não viu o cenário mudado. Davi também não viu. Davi viu o cenário mudado depois de 17 anos. Ele já era um homenzinho. Você precisa entender que a promessa que Deus faz na tua vida hoje, irmão, nem sempre vai acontecer amanhã. Tem promessa na tua vida que não é assim. Deus faz hoje. Deus levanta um profeta para dizer que tem uma porta de emprego. No outro dia a porta abre, que você está curado. No outro dia você é curado. Mas tem coisa nas nossas vidas que não é assim, leva tempo. E esse tempo nós vamos ser moldados. E eu quero que na sua casa, na hora do almoço, você medita em 1 Samuel 17. Eu vou só citar algumas coisas. Então, um dia, guerra entre os israelitas e os filisteus. O título da minha Bíblia vai dizer assim, dessa versão vai dizer assim. Começa no 17. Aí no 23, o gigante Golias insulta os israelitas. Então um dia, depois do 23, o paizinho de Jessé pediu para que Davi fosse levar pães, né, para os irmãozinhos dele e tal, e pediu para que levasse queijos ao capitão de 1000, e para ver como os irmãos dele estavam, porque o pai fica preocupado quando um filho sai. A gente fica preocupado com os nossos irmãos de sangue mesmo, a nossa família, nossos pais quando saem, né, nossos tios, um amigo, enfim, a gente fica preocupado, porque o mundo é mau. Tem acidente, tem bala perdida, que não é bala perdida, bala perdida. Perdida, se ela não achasse ninguém, ela acha uma criança, ela acha um idoso, ela acha um trabalhador,
Então tem muitas coisas perigosas e nós ficamos muito preocupados. Por mais que a gente ore, a gente fica preocupado. Então Davizinho foi levar. Só que os irmãos de Davi sempre tiveram uma inveja de Davi. E eles sempre deixaram claro isso. Não era uma inveja incubada, não, irmão. Tem gente que é tão descarado, ou se é certo ou se é errado, eu não sei, que ele deixa na cara dele que ele é invejoso. Apesar que é mais fácil, é melhor um inimigo declarado do que um falso amigo. Porque aqui os irmãos de Davi sempre deixou claro que eles não gostavam de Davi. Pelo menos Davi sabia onde estava pisando. Pior que se eles quisessem falar que era amigo de Davi e por trás ficasse fazendo fofoca. O pior é isso, irmão. Que tem gente que na nossa frente nos ama de paixão. Nos coloca num pedestal, mas lá atrás faz fofoca da gente, arruma um grupinho no WhatsApp para fazer uma panelinha para falar da gente. Nossa, e fala tanta porcaria, fala tanta mentira. Vai servir um almoço, ao invés de agradecer a Deus e conversar sobre um futebol, sobre a Bíblia, sobre um filme, sobre alguma temporada, sei lá, de alguma série, alguma coisa legal para brincar. Não, ele prefere você ser assunto da vida dele, mas deixa que fala, o importante é que tá falando, lembra? Falando bem ou mal, falem de mim. No versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira a Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas ao deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você viu que as pessoas nunca falam aquilo que nós somos, elas falam aquilo que retrata elas. Se estão falando alguma coisa de você, não é de você. Eles estão falando aquilo que retrata elas. Porque aqui Eliabe era o irmão mais velho, ele deveria cuidar de Davi. Davi não fica aqui, Davi, é perigoso. Ah, mas você já deixou o que o pai pediu? Volta para casa, volta para cuidar das ovelhas, porque aqui é uma guerra. Pode se machucar, Davi, você é só um menino, Davi. Ele podia ter falado isso? Não. Ele disse claramente, a Bíblia está dizendo. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo que está até pegando aí, eu até queria usar a vozinha, falar assim: você quer saber da vida dos outros? Lê a Bíblia. O irmão, é verdade. Que aqui tem história de homens e mulheres de Deus, pessoas que romperam, pessoas que venceram. Aqui tem história de gente falsa, mentirosa, gente que gostava de matar, de roubar, de destruir. Assim como Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir, não é isso? Não é isso que Jesus diz que em João 10:10 que o ladrão veio, não sei, para roubar, matar e destruir? Essa é a função dele. E Jesus falou o quê? Eu vim para dar vida, e vida com abundância. Jesus tem abundância de vida para você. Então aqui Eliabe não estava falando de fato do que era Davi. Eliabe estava falando de fato aquilo que ele era. Ele é o espelho, ele olhando para dentro dele, ele queria pegar aquilo que ele era, aquela podridão que ele era, e imputar no irmão dele, colocar sobre o irmão dele, dar como se fosse direito do irmão dele, sabe? Como se o irmão dele tivesse um dever daquilo. É isso. Só que, peraí, irmão, as coisas com Deus não funcionam dessa forma, Deus conhece o coração. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Aí Davi falou para ele: oxi, trocando para miúdo: oxente, meu filho, tá doido? O que eu fiz agora? Não tem razão para isso, não. Eu vim só trazer as coisas que o pai pediu, mas tem um grandão aí dizendo que faz e acontece, né? Aí eu fui perguntar pro povo: o que o rei vai dar? Se quem ganhar essa batalha, quem arrancar a cabeça desse filisteu aí? Aí falaram para Davi assim: vai poder casar com a filha, nossa, vai ter posição e nunca mais vai pagar imposto. Aí Davi falou: peraí, nossa, Davi viu a oportunidade onde ninguém via. Deus vai ver, Deus vai mostrar para você, e você vai ver que existe uma oportunidade onde ninguém mais vê. Tem alguém que está coadinho com o problema e você vai enfrentar esse problema. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então Davi falou: ele vai dar o que mesmo? Aí as pessoas falaram a mesma coisa para Davi. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá. Davi falou o quê? Teu servo. Davi se colocou na posição de servo. Quando você se coloca na posição de servo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amado, Davi, ele entendeu que Saul tinha uma hierarquia, que Saul era maior do que ele. Na hierarquia,
Saul tinha mais poder do que Davi. E Davi não deixou de reconhecer. Não deixa de reconhecer, irmãos. Não deixa de reconhecer. Não deixa de reconhecer. Só que o fato de você não deixar de reconhecer não quer dizer que Deus não vai cobrar. Talvez você está dizendo assim, não, mas a minha gerente, ela tem uma posição maior, mas ela fez uma fofoca de mim. O meu pastor, ele tem uma posição maior, mas olha, o que ele fez não é certo, irmã. Ele acabou com isso, fez isso, a igreja tá assim, o povo tá assim, meu pastor é fofoqueiro. Porque tem, irmão, tem. Tem gente que não gosta de falar, mas eu preciso falar, porque é a realidade. Não vai achando que você vai para a igreja, qualquer igreja, católica, cristã, qualquer denominação, que não tem coisa errada. Tem, irmão. Nós somos seres humanos. Tá sujeito a isso. Você só não pode permanecer com isso, é diferente. Você tem que deixar Cristo te moldar. Aí ele disse assim, irá, pelejará contra este filisteu, no versículo 32. Aí, claro que Saul, né? Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. E ele realmente era gigante, irmão, ele tinha 3 metros e pouco, ele era um homem alto. É como se você me colocar do lado de um jogador de basquete. Eu vou bater na cintura da pessoa, eu vou ter que fazer isso daqui para olhar o pescoço. Porque realmente eles são altos. Ou é como colocar um bebezinho mesmo, de 1 aninho, do lado do Oscar Schmidt. Irmãos, se o Oscar abrir a mão, é o tamanho dessa criança. Com um dedo ele consegue pegar um bebezinho recém-nascido. Porque eles são grandes. E Davi era um homem pequeno, de baixa estatura. Franzininho, magrinho. Ele não era feio. Não era um menino feio, todo mal acabado. Mas ele era um menino magrinho. Ele era ruivinho. Ele era diferente. De tudo ele era diferente. Davi nasceu para ser diferente. Você tem que entender que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser diferente. Ah, mas o ventre da minha mãe gerou 20 filhos. Pois você foi escolhido para ser diferente. Ah, mas lá em casa só tem 2, eu e meu irmão. Deus chamou você para ser diferente. Ah, mas minha mãe só tem eu. E você vai ser diferente da família inteira. Dos seus primos, sei lá. Das suas primas. Você vai ser diferente. Então o Saul disse para ele que ele não podia. Aí Davi disse para Saul assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía correndo, chorando lá na minha casa para chamar o Eliabe, o fortão, o machão da família. Não. Sabe Eliabe que tá falando que eu sou presunçoso, que eu sou arrogante? Isso daí ele tá falando é dele, viu, rei? Porque eu não sou assim, não. Isso daí ele tá vomitando aquilo que ele é. É a verdade, irmão, me desculpa. Quando as pessoas começarem a falar de você, você precisa entender que elas não estão falando do que você é. Elas estão olhando, eu estou olhando assim para baixo para representar que eu estou olhando para dentro de mim. Elas não estão olhando para dentro de você, elas estão olhando para dentro dela. Para a gente encerrar. E aí saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba e o feria. E eu o matava. Hã? Você, esse menino magro, miúdo, pequeno? Aquele mesmo que meu irmão me chamou de presunçoso, de arrogante, que meu irmão disse que eu nunca ia ser nada, que a minha família vive dizendo que eu não vou passar de um trapo velho, que a minha família diz que eu não vou passar de morar de um aluguel ou morar de favor, que a minha família diz que eu nunca vou poder ter condições financeiras de colocar os meus sonhos. É esse mesmo. Sou eu mesmo. Que ninguém dá nada para mim, que come primeiro e deixa o resto. Saul, sou eu mesmo. Assim ferirá o seu servo o leão como o urso. Assim feria o seu servo leão como o urso. Assim este incircunciso filisteu, Davi não ousou chamar ele pelo nome. Não chama teu problema pelo nome, não. É uma doença? Incircunciso. Fala. Ah, eu tô com câncer. Não, alguma coisa veio no meu corpo, mas não é meu, então não tô. Não é meu. Davi não tinha amizade com Golias, para que ia chamar? Para que ia chamar inimigo pelo nome? Irmão, inimigo a gente assim não chama pelo nome, não. Davi não deu ênfase a esse inimigo, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí Deus lá de cima coloca a mão na cabeça. Eu já ministrei isso aqui. Deus coloca a mão na cabeça só para,
para a gente contextualizar, para a gente entender melhor. Aí Deus fala assim para Jesus: Jesus, vem aqui. Sim, pai. Senhor, a gente não ungiu Davi para separar ele como rei e tudo? Sim, pai. Samuel ungiu. Sabe o que ele fez agora? Não, eu tô sabendo, sim, pai. Eu escuto, eu tudo posso, eu tudo vejo. Aí Jesus falou: eu vi, pai. Mas não foi o que eu mandei ele fazer. Aí Jesus fala para Deus assim: pai, mas tu sabes, o filho que tem é diferente. Ele é ousado, é por isso que o Senhor mandou ungir ele, porque ele é diferente. Ele falou assim que afrontou os exércitos do Deus vivo. Aí, meu amigo, Deus entrou na briga. Quando Davi fala isso daqui, despertou em Deus. Falou: agora Davi chegou no ponto que eu queria. Mas tá bom, Jesus, tá bom, o menino tá entendendo que do inimigo do Satanás, irmão, a gente não foge. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso que Davi fez. Então para a gente fechar, tentaram colocar a armadura de Saul em Davi. Saul era um homem alto, forte, não dava certo. Cobriram o menino não saía do lugar, e aí não deu certo. É a mesma coisa se colocar o sapato do Oscar no meu pé, eu vou andar igual um palhaço, né? Eu vou ter que saber me equilibrar, porque vai ser muito grande, apesar que meu pé não é pequeno, mas o pé dele também não é pequeno. Você tá entendendo? Se colocar um bebê dentro do sapato dele, trocando para miúdo, o sapato vira berço. Você tá entendendo, irmão, o que eu tô dizendo para você? Que Davi tinha intimidade, Davi tinha história com Deus, e Saul só tinha título. Você não está entendendo, você tem história com o pai. E Davi entendeu que ele tinha história com Deus, e Saul tinha título, Saul não tinha intimidade. Então Davi foi lá, guerreou, e faço questão que você leia todo o versículo, todo o capítulo 17, na hora que der, você leia. Passa um risquinho onde o versículo falar com você mais forte. E Davi foi lá e guerreou, irmãos, com uma funda, colocou uma pedrinha, pegou cinco pedras, porque a história vai lá dizer, os historiadores vão dizer que existia outros gigantes na região ali da guerra. Golias não estava sozinho. Se tinha 5, Davi pegou 5 pedrinhas. O que Davi estava dizendo? Se eu derrubar um e um se levantar, eu derrubo. Irmão, se você derrubar um gigante na tua vida e esse outro gigante se levantar, em nome de Jesus você vai derrubar o outro, esteja preparado. Só que quando Davi pega, afunda, roda e a pedra bate na cabeça, na testa do filisteu, irmãos, o inimigo sempre vai deixar, o inimigo sempre vai deixar, sabe o que? Uma brecha para você e eu atacarmos ele com o sangue de Jesus. Passar, querido, o nome de Jesus na cara dele e dizer assim: não, aqui você não vai vencer, na minha casa você não tem poder. Davi entendeu. No 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, olha só, e tirar-te-ei a cabeça e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e a ferirá das terras e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aqui, irmão, queimou uma lâmpada, tá escuro, e a Bíblia é bem pequenininha, aí eu vou ler, embaça tudo. Você tá entendendo, irmãos? Davi disse para ele que ia arrancar a cabeça dele. E ele, porém, no 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi entendeu que Deus estava com ele, irmão, não tem quem possa te vencer quando você entender. Não tem. Quando você entender que no sangue de Jesus, que passou pelos umbrais da tua porta, o Satanás não pode entrar, não vai. Quando você entender que no nome de Jesus você expulsa, o que você expulsa o Satanás? No nome de Jesus. Expulsa esse problema da tua casa. Expulsa tudo que é maligno da tua casa. No 51, por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a espada e tirou da bainha e a cabeça. Então, vendo os filisteus e o herói
que o seu herói era morto, fugiram. Até os outros gigantes fugiram. E a espada de Golias não era, no filisteu, do gigante, não era uma espada pequena, irmãos. Tinha peso. Mas Deus deu o poder sobre a mão daquele menino e ele conseguiu levantar a espada. Porque no 49, Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Irmãos, entenda, se alguém me bater de frente, obviamente eu vou cair para trás, porque eu vou tomar um peso aqui. É óbvio que o meu corpo vai para trás. O filisteu não foi assim. Davi pegou a pedra e bateu na testinha dele. Na testinha não, né, irmão? Que deveria ser uma testa que, pelo amor, na testa dele. E ele caiu com a cara em terra. O seu inimigo vai cair com a cara no pó. Essa pessoa que está falando de você vai cair com a cara no pó. Vai ter que comer pó. É isso que Deus está mandando dizer. Eu vou falar, vai comer pó. Esse problema, eu não sei qual é o problema que está te afrontando. Vai precisar ir voltar e dizer assim, não. O pó que eu estou dizendo, irmão, vai falar, não, realmente, talvez não fala para você, mas vai falar na rodinha. Olha, aquela mulher, aquele homem de Deus mesmo. Você viu como a reviravolta que Deus deu na vida dele? Ontem ele não tinha nada, ele não tinha condições de colocar um arroz dentro de casa. Hoje o cara é dono do mercado. O cara não tinha condições de comprar uma pizza para o filho. Hoje ele é dono da pizzaria. O cara não tinha condições de comprar um sabonete. Hoje o cara tem uma loja que vende de tudo um pouco. Entenda, irmão. Entenda que o filisteu é necessário se levantar na tua vida. Se o inimigo não levantar na minha, na tua vida, a gente não ora, a gente não jejua. Se o inimigo não se levantasse na nossa vida, nós nem estaríamos aqui, eu fazendo esse vídeo, você assistindo. Nós não estaríamos nessa comunhão. E Davi arrancou a cabeça do filisteu com a própria arma. Eu estou dizendo para você que o inimigo vai cair com o próprio arrumadinho, com a própria mentira, a própria panelinha. A própria panelinha vai se queimar. E deixa que se queima. Eles escolheram ser Saul. Saul tinha poder, mas não tinha história, não tinha intimidade. Davi era um menino pobrezinho, não tinha influência, mas tinha intimidade com Deus, tinha história com Deus. Esse deserto que você está passando é para servir de testemunho para alguém amanhã, porque o testemunho de Davi está aqui, ó, que ele venceu. E a Bíblia nunca deixou de ocultar nada, porque quando Davi errou, a Bíblia também conta. Sabe por que a Bíblia conta? Para dizer assim, filho, ainda que vocês errem pelo caminho, não esqueça de retomar o caminho certo, não esqueça de pedir perdão, não esqueça de olhar para mim, que eu tenho o poder de curar a tua casa, a tua família. Fica com essa palavra no teu coração, compartilha este vídeo para mais alguém, irmão, para que outra vida seja transformada. Cola o link, eu colo o link no status do meu WhatsApp, cola também você. Vamos levar essa palavra aos outros corações, porque tem gente que está precisando, tem gente que está se sentindo pequeno, e Deus está dizendo, você é pequeno, mas a história é grande. Você é pequeno, mas o milagre vai calar a boca dos teus inimigos, inclusive o de dentro da tua casa. Me desculpa a forma que eu vou dizer, irmão, mas tem gente dentro da tua casa que vai calar a boca. Tem gente que dentro da tua casa que disse para você que teu marido não ia voltar, que teu filho não ia sair da droga, que você não ia abrir esse comércio que você tem se empenhado, que vai ter que enfiar a vitrola no saco e calar a boca. Me desculpa a forma às vezes que eu falo, irmão, que eu sou meio maluca mesmo. Se você quiser alguém mais com parafuso, você procura outro ministro aí, porque tem gente aí que consegue ter uma dinâmica, né? O Senhor Espírito Santo me usa assim. Então, irmão, eu vim trazer um direcionamento da parte do Eterno para que você entenda que Deus está com você. Somente creia.